Sabe aquela palavra que todo mundo conhece, mas que, no fundo, pouca gente entende de verdade o que acontece dentro do corpo? Câncer. Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, lá no nível das células, para desvendar o que acontece quando as regras do nosso organismo são quebradas. A ideia é transformar um assunto que parece super complexo em algo que todo mundo possa entender. Então vamos direto para a pergunta principal. O que é, afinal de contas, o câncer? A gente ouve essa palavra o tempo todo, mas a história por trás dela, o que rola dentro da gente, é fascinante e fundamental de saber. Vamos descobrir juntos? Ok, para a gente conseguir entender o que dá errado, primeiro a gente precisa saber como as coisas funcionam quando tá tudo certo, né? Então vamos começar pelo mundo organizado e secreto das nossas células. Imagina só as células do nosso corpo como se fossem trabalhadores de uma fábrica gigante. E olha, são trabalhadores super disciplinados. Eles têm um ciclo de vida certinho. Eles crescem, se dividem para criar novas células e, quando chega a hora certa, eles morrem. É um processo constante, super controlado, chamado proliferação celular. E é ele que nos mantém vivos e saudáveis. E o mais impressionante é que esse trabalho é super especializado. Por exemplo, as células da pele se renovam o tempo todo, super rápido, para cicatrizar um machucado. Já outras, como os neurônios lá no cérebro, praticamente não se dividem depois que a gente cresce. Essa divisão controlada, que responde exatamente ao que o corpo precisa, é o sinal de que o sistema está funcionando perfeitamente. Mas e se alguns desses trabalhadores decidissem, do nada, ignorar as regras e começar a agir por conta própria? É exatamente aqui que a nossa história começa a mudar de rumo. E aqui está o estopim de tudo. Uma única célula que, em vez de seguir o ciclo e morrer na hora certa, simplesmente ignora o sinal de pare. Ela continua se multiplicando sem nenhum controle. É como se um operário, de repente, decidisse construir sua própria linha de produção clandestina dentro da fábrica principal, ignorando todas as ordens. E com isso em mente, a definição técnica agora faz todo o sentido. Câncer é exatamente isso, um crescimento desordenado de células que tem duas características principais. A primeira é a perda total do controle da divisão, e a segunda, que é a mais perigosa, é a capacidade de invadir outras estruturas, outros tecidos do corpo. Essa progressão é bem interessante. Geralmente começa com uma displasia, que é quando as células já começam a ficar com uma aparência estranha, diferente das suas vizinhas. Depois, isso pode evoluir para o que chamamos de câncer in situ. Pensa nisso como uma pequena rebelião, mas que ainda está contida, localizada. O ponto de virada é quando essa rebelião fura o bloqueio e se torna invasiva. Aí, ela começa a se espalhar. Bom, isso nos leva a um ponto super importante. É que nem todo crescimento anormal de células, ou seja, nem todo tumor, é a mesma coisa. Vamos dar uma de detetive agora e investigar a diferença entre os principais suspeitos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se um exame mostra um tumor, já significa que é câncer? A resposta é não necessariamente. E entender essa diferença é fundamental e, claro, um alívio em muitos casos. E a diferença fica muito clara olhando essa tabela. Um tumor benigno é tipo um rebelde contido. Ele cresce devagar, de forma organizada, tem limites bem definidos e, o mais importante, não invade os vizinhos. Ele pode causar problemas se crescer muito e começar a apertar algum órgão, mas ele fica ali, no lugar dele. Já o tumor maligno, esse é um invasor. Ele cresce rápido, de forma caótica, suas células são todas diferentes e, principalmente, ele se infiltra nos tecidos vizinhos e pode se espalhar para longe. E essa ilustração aqui praticamente desenha o que a gente acabou de falar. Dá uma olhada em como o tumor benigno é uma massa organizada, bem delimitada. Agora, olha o maligno. Não tem fronteiras definidas. Ele se mistura com o tecido saudável ao redor de forma agressiva. A diferença é gritante. E agora, vamos para o ato final e mais perigoso dessa história. A capacidade do câncer de se espalhar pelo corpo. A gente pode chamar de a grande fuga. Então, o ponto de virada é este aqui. O câncer in situ significa que o problema, a tal rebelião, ainda está contida no seu lugar de origem. É tratável e, na maioria das vezes, curável. Mas quando ele se torna invasivo, a barreira é rompida. A invasão de fato começou. Esse processo de se espalhar tem um nome, metástase. E a gente pode resumir em 3 passos. Primeiro, a fuga. As células malignas se soltam do tumor original. Segundo, a viagem. Elas usam o nosso sistema circulatório ou linfático como se fossem autoestradas para viajar pelo corpo. E terceiro, a conquista.
Elas desembarcam em um novo órgão, como o fígado ou o pulmão, e começam a formar uma nova colônia, um novo tumor. Aqui a gente vê exatamente essa jornada. Uma célula do tumor original consegue entrar num vaso sanguíneo, viaja pelo corpo todo e se estabelece num local bem distante, dando início a uma metástase. Essa capacidade que faz do câncer uma doença que pode afetar o corpo inteiro. E essa frase, tirada direto da fonte, resume tudo perfeitamente. É essa capacidade de invadir e se espalhar que torna o câncer tão desafiador. Não se trata mais de tirar um único tumor, mas de combater uma doença que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a grande ameaça, o que realmente define a gravidade da doença, é a invasão, o quão vital, o quão importante é descobrir esse problema antes mesmo que essa fuga comece, isso só reforça o poder e a importância gigantesca da detecção precoce.